Antes, eu acho que é importante a gente deixar claro que não é só progresso aqui nos Estados Unidos também não, é uma situação quase dicotômica, porque a lei federal continua considerando o uso da maconha ilegal, seja ele medicinal ou recreativo, inclusive se embasa em argumentos muito toscos, como os que a gente viu aí na discussão no Brasil, dizendo às vezes que não há pesquisa científica mostrando que o uso é benéfico, coisas desse tipo que a gente sabe que não são a realidade em 2023, né? Mas a situação nesse momento aqui é que 23 estados e o Distrito de Colômbia, onde fica Washington, na capital, tem uma visão bem diferente dessa visão da legislação federal e já legalizaram o uso recreativo da erva. O medicinal já é aprovado em 38 estados. Isso não só porque os estados têm uma enorme independência em relação à legislação federal, mas também por causa de duas leis. O Ato da Agricultura de 2014, que liberou o plantio da maconha para pesquisas científicas, para universidades, e a Farm Bill, a Lei da Fazenda, de 2018, que liberou o cultivo pela lei federal. Mas essa discussão começou muito, muito antes. Em 1906 já tinha lei regulando a venda da maconha. Em 1937 teve o Ato Fiscal da Maconha, que estabeleceu o imposto a ser cobrado sobre a venda da erva, mas essa lei foi derrubada em 1969. Ou seja, a história dos Estados Unidos no século XX é entremeada por discussões sobre a venda e o consumo da cannabis. Estou contando tudo isso para mostrar que é a mudança na legislação que permite os avanços da pesquisa científica, da medicina e, por que não dizer, como você falou aí, da economia do país, né? O dinheiro arrecadado com a venda da cannabis em alguns estados já é uma receita em impostos maior que, por exemplo, o que vem da venda de bebidas alcoólicas. Essa reportagem aí que vocês estão vendo da Folha de São Paulo, da Fernanda Perrin, calculou aí que o país já arrecadou quase 3 bilhões de dólares, mais ou menos 14 bilhões de reais em impostos. E olha, Vivi, como você falou, isso obviamente é só nos estados onde a venda recreativa é legalizada, esses 23 aí, porque o uso medicinal não entra aí nesse cálculo desses impostos. Para se ter uma ideia do valor total arrecadado, com o imposto sobre a herança no Brasil, o valor total foi de mais ou menos 10 bilhões de reais no ano passado. Então, é um potencial enorme. No Colorado, em Nevada, o imposto recolhido com a venda da cannabis já representa 1,7% da receita total do estado. Como é que essa taxação é feita? Os estados têm modelos muito diferentes de taxação, alguns ainda nem estabeleceram o sistema, na verdade, porque a regulamentação aconteceu mais recentemente, mas a maioria tem um modelo que cobra em cima do preço de venda. No Missouri, por exemplo, são 6%, no estado de Washington, esse valor já salta aí para 37%. No Alasca, cada parte da planta, a flor, tem uma taxação diferente, sabe? Mas o que eu acho interessante a gente pensar é que, apesar de todas essas diferenças no sistema, em como é taxado, é um volume muito grande de dinheiro e um dinheiro que vem sendo usado de uma maneira muito interessante. Muito vai para investimentos em educação, infraestrutura de escolas, para segurança pública e para programas de prevenção ao abuso de substâncias, o que parece quase uma ironia, né? Você usa o dinheiro da venda de uma erva, que ainda é ilegal em boa parte do mundo, para cuidar de pessoas que sofrem com vício em drogas legalizadas, como álcool e os opioides, que, aliás, acabaram virando uma tragédia para a saúde pública americana. Em 2021, mais de 100 mil pessoas morreram aqui por overdose de opioides. E eu me dei o trabalho de procurar o número de overdose por uso de maconha aqui e achei a morte de um adolescente ligado ao consumo de produtos comestíveis. Então, assim, a gente está falando aí em 100 mil mortes e uma morte que eu encontrei ligada a isso. Claro, com alerta de que a cannabis, como qualquer entorpecente, deve ser regulamentada, né, gente? Então, é mais uma vez, a gente volta, a solução para qualquer problema acaba passando pela regulamentação e pela legislação de leis eficazes. Também é interessante notar e lembrar aqui que há várias pesquisas indicando que nos Estados americanos, onde a cannabis foi legalizada, as mortes por consumo de opioides caíram. Então, o que a gente tem aí em relação a números só demonstra a importância desse debate e a importância de um debate consciente, com base em números, com base em evidências científicas, e a gente já tem, graças a Deus, muitas dessas evidências em mãos.